Meus amigos, que bom, estamos de volta mais uma vez com vocês. Obrigado por vocês estarem enviando as perguntas. E para nós é um prazer poder vir aqui neste quadro responder as perguntas. Vocês podem continuar mandando as suas dúvidas a respeito da Bíblia, algum assunto. Claro que tem assunto que a gente não sabe. E o que eu não souber, eu vou dizer, esse eu passo. Mas passo por um tempo, porque aí a gente procura saber as informações corretas para poder trazer a informação para você. Por exemplo, a primeira pergunta que eu quero responder hoje, a pessoa diz assim, que tem uma dúvida. Como serão julgados aqueles que morreram há tempos e não ouviram a palavra, uma vez que o evangelho não era tão pregado como nos dias atuais? E quanto àqueles que hoje em dia não querem ouvir o evangelho, mas são justos aos seus olhos, tendo a consciência tranquila, nenhum nem o outro ouviu a palavra, como serão julgados? Aqui eu vejo duas situações. A primeira situação, como você colocou, daqueles que morreram e não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. É um caso diferente, é um caso à parte. Eu particularmente acredito que a misericórdia de Deus vai alcançá-los. Que mesmo no julgamento, por eles não terem escutado a boa palavra de Deus, morreram antes ou em algum lugar em que a palavra não chegou ao conhecimento deles, eu acredito que eles, de alguma forma, serão alcançados pela misericórdia do Senhor e serão salvos. Agora, a segunda colocação que você fez é diferente. E quanto àqueles que hoje em dia não querem ouvir aqui, a palavra principal está em não querer ouvir. Não querem ouvir o evangelho. São justos aos seus próprios olhos. E hoje acontece, a pessoa diz, eu não preciso. Para que eu preciso? Eu não preciso de ouvir, preciso de ir na igreja. Ter minha consciência tranquila, eu sou de Deus. Bom, aqui essa pessoa, ela não quis ouvir o evangelho. O evangelho estava disponível para ela e ela não quis ouvir. Nesse caso, rejeitando o evangelho, rejeitou-se o Filho de Deus e aí, com certeza, serão condenados. Tá? A próxima pergunta, a pessoa diz assim, pastor, eu tenho uma dúvida em relação ao assunto de pregação de vocês, pastores da IGD. Vocês pregam algum assunto já montado ou através da oração, estudo da palavra, fala o que falar no dia do culto? Eu entendi a tua pergunta. Bem, aí depende do pastor, né? Claro que se você seguir a teologia vai nos ensinar a preparar. E nós precisamos nos preparar, porque eu não posso chegar no altar e pensar, o que eu vou pregar hoje? Eu não posso chegar domingo na igreja e falar, o que eu vou pregar, meu Deus do céu? E abrir a Bíblia e não saber o que falar. Eu adoto o seguinte princípio comigo. Eu estudo a Bíblia há mais de 25 anos e eu não estudo a Bíblia para tirar mensagens, simplesmente para tirar mensagens para pregar. Eu estudo a Bíblia para mim. E o entendimento meu vai crescendo, e à medida que o meu entendimento vai crescendo, então fica fácil o Espírito Santo trabalhar esse entendimento, levando-nos a ministrar palavras de aconselhamento, palavras de sabedoria ao coração das pessoas. Mas, infelizmente, tem pessoas que só lê para tirar a mensagem, né? Então, eu falo por mim, que nós lutamos e lemos a Bíblia para aprender, porque foi isso que nós aprendemos com o nosso missionário R.R. Soares, né? Lendo a Bíblia para alimentar-se espiritualmente. E ele lê a Bíblia dele e nos ensinou isso. Então, é assim que nós o fazemos, tá bom? A outra pessoa pergunta o seguinte, pastor, gostaria de fazer uma pergunta. O papel de um pastor na igreja é ajudar a ovelha. E por que alguns pastores fazem o contrário do que Deus ensina? É triste, né? Porque o pastor, ele tem uma missão. A missão do pastor é ajudar as ovelhas, protegê-las, conduzi-las por pastos verdejantes,
quem alimenta as ovelhas é a palavra de Deus. Então o pastor não alimenta a ovelha, quem alimenta é a palavra. A pessoa precisa ouvir a palavra bem explicada para que a fé, para que aumente o entendimento dela. O alimento é a palavra. E a nós, como pastores, cabe o quê? Ajudar as pessoas a entender o que é certo, o que não é certo, o que pode, o que não pode, qual o caminho deve seguir, qual a direção, o que é certo, o que é errado, à luz da Bíblia Sagrada. Agora, se algum pastor faz o contrário, acaba não ajudando as ovelhas, é muito triste. Infelizmente, Jesus falou que nos últimos dias levantaria alguns com características de pastor, mas por dentro seriam lobos devoradores. Então a ovelha, que você e eu somos ovelhas, precisamos estar atentos quanto a isso para não sermos enganados. Bem, a outra pergunta, a pessoa fez o seguinte: Jesus, quando veio à Terra, deixou toda a sua prerrogativa de Deus. Como humano que ele era, como pôde fazer milagres, ressuscitar mortos, curar, transformar água em vinho, ajudar a andar sobre as águas, etc. O ser humano não pode fazer isso. Como ele fez? Não estava aqui como humano? Aqui falta, pelo que eu entendo da sua pergunta, uma maior compreensão do Evangelho e do poder de Deus. Claro que precisa conhecer melhor a Deus, porque você conhecendo melhor a Deus, você vai ver o poder que Deus tem de fazer as coisas. Não só Jesus operou milagres semelhantes. Nós temos, por exemplo, Elias. Elias fez milagres maravilhosos, ressuscitou mortos. Veio Eliseu e fez 2 vezes mais do que Elias fizera, multiplicou pães e etc. Então, esses milagres que você está dizendo já aconteceram no passado. Moisés abriu o Mar Vermelho. Então, qual é a razão que faz o milagre acontecer? A comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Jesus tinha comunhão com Deus. Agora, é claro que alguns milagres, né, que aconteceu no passado, talvez a pessoa diria, e por que não acontece hoje? Bom, tudo depende da glória que Deus receberá, da glória que Deus receberia. Você já pensou hoje um pastor que tivesse o poder de andar sobre as águas? Qual seria o anúncio no cartaz dele? Qual seria o anúncio no outdoor quando ele estivesse chegando numa cidade? E vem aí o pastor que tem o poder de andar sobre as águas. Nós precisamos aprender que Jesus é o centro de tudo e ele faz tudo como ele quer, da forma que ele quer. Então, por exemplo, aqui eu não posso concordar, no caso, você dizendo que Jesus, como humano, fez esses milagres que não poderia ser operado por ser humano. Claro que sim, porque Deus usou os profetas que fizeram milagres. Josué, por exemplo, orou e o sol parou, a lua também parou. Então você vê que há milagres extraordinários na Bíblia, feito, realizado, operado através de Deus, é claro, através do ser humano. Então, isso é totalmente possível, tá bom? A última pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Acho que é a última já. A pessoa pergunta o seguinte: sobre um texto da Bíblia de Êxodo 34, de 6 a 7. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. Davi escreveu: Senhor, tu és bondoso, perdoador, rico em graça e para com todos que invoca. Aí ela diz, nessa parte de punir os filhos e netos eu não entendi. Deixa eu te explicar. Na lei de Moisés, especialmente lá no livro de Êxodo 20, Deus disse: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. No livro de Êxodo 34, repetiu, Deuteronômio também é uma repetição das leis, e lá fala de Deus visitando a maldade dos pais nos filhos. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, já teve um entendimento, uma visão de Deus dizendo assim:
O pai não paga, o filho não paga pelo pecado do pai, porque todas as almas são minhas. Assim como a alma do pai, a alma do filho também é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, a gente chama de responsabilidade pessoal pelo pecado. Então a responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. No tempo da lei era assim. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Já no finalzinho lá dos profetas, Deus já havia revogado, vamos assim dizer, essa sentença aí de os filhos pagarem pelo pecado dos pais. Tá? Então hoje, o que nós chamamos de maldição hereditária na vida do cristão não pode existir, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas acreditam, mas eu acho que eu tenho uma maldição na minha vida. Se você é de Cristo, se você aceitou a Cristo, você não tem, porque Deus já quebrou toda essa maldição. Agora, se você ainda não aceitou a Cristo, aí precisa se acertar com Deus. Bem, espero ter lhe ajudado neste pequeno intervalo aqui de tempo e continue mandando a sua pergunta. Também você pode falar conosco, caso não ficou claro a sua dúvida, você pode comunicar conosco através do WhatsApp, tá bom? Às vezes aqui não deu para esclarecer tudo, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, pode até falar conosco, eu estou à disposição para conversar com você, para lhe aconselhar e para tirar mais dúvidas, dirimir quaisquer dúvidas caso você tenha, tá bom? O nosso número está aí na tela, o nosso número do WhatsApp, fique à vontade. Tá? Neste número você fala comigo diretamente, tá bom? Pode mandar um áudio e aí eu te respondo. Eu recebo muitas mensagens, às vezes não dá para responder no mesmo instante, mas sua pergunta terá resposta, com certeza. Caso ficou alguma dúvida, pode nos contactar através do WhatsApp, tá certo? Obrigado, gente! Nós voltaremos no nosso próximo domingo com mais respostas para você. Deus abençoe, não esqueça de subscrever no vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam saber a respeito do que estamos fazendo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um forte abraço e até o próximo encontro.